Em setembro de 2025, na costa da Venezuela, barcos foram atingidos por forças armadas dos Estados Unidos da América em ataque aéreo com mísseis Hellfire. Para muitos, isso parece indicar que a guerra contra os cartéis começou oficialmente e possivelmente contra a própria Venezuela. Agora, o convidado de hoje, Dave Frank, não vai comentar. De fora, ele conhece bem a luta contra o cartel. Ele pode revelar o que ocorre quando ideologia, política externa e ambição se chocam, e o que acontece quando tudo dá errado. Há muitas plantações de coca na América do Sul, especialmente no Equador, Bolívia, Colômbia e Venezuela por causa do clima. E tenho 100% de certeza de que essas drogas são traficadas pelo México. Essa conversa não trata de teorias da conspiração, mas do que ocorre após essas operações. Como é realmente enfrentar o cartel na guerra? Discutimos Venezuela, poder, crença, responsabilidade e momentos que exigem acerto de contas pessoal. Eles realmente têm barcos de drogas, mas na verdade o que eu acho que isso tudo significa é que se trata do petróleo venezuelano. Nós temos o poder de ir lá e tomar conta do país inteiro deles. Eles têm as maiores reservas de petróleo do planeta atualmente, e os Estados Unidos as querem. Se você se interessa por geopolítica e pelo funcionamento real do cartel, além de como seria uma guerra contra exércitos do narcotráfico e governos aliados, este episódio é para você, então relaxe e seja bem-vindo de novo. Dave, como vai, irmão Mark? Estou feliz por estar aqui no acampamento. Com certeza, cara. Muito obrigado por se juntar a nós. Cara... Não, cara, você está brincando comigo? Eu atravessei o país inteiro só para ver você e sua equipe. Jaime Jesus Cristo, finalmente posso ver você fora das câmeras. Esse cara viajou 10 horas e não achou estacionamento. Incrível, que mundo. Cristal, você já falou demais. Agora é minha vez. Lá vamos nós. E aí, Cristos, tudo bem? Certo, exatamente. Você está pegando o espírito. Vamos lá, Dave. Então é isso, cara. Voei pra cá com escala em Chicago, fui até Connecticut e encontrei algumas pessoas. Legal, cara. Os episódios que fizemos estão sendo muito bem recebidos, com bastante feedback positivo. Só de ver alguns já percebe-se isso. Dizem, esse cara já viu muito. Ah, sim, você vê algumas coisas. Acho que isso é bem preciso. Deixa eu te mostrar algo, pois também leio todos os comentários. Você vê algumas coisas e precisa conversar com um advogado sobre certas questões. Antes de realmente discutir. Porque você tem implicações de lealdade com as pessoas com quem trabalhou no governo que você representa. Você quer fazer um bom trabalho representando isso. E também tem algumas coisas que podem ser consideradas uma área cinzenta. Então eu gostaria de ser mais descritivo às vezes. Mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir que não revele muito ou faça as coisas parecerem de forma específica. Esse aqui diz, Deus proteja esse homem a todo custo, então você tem Deus ao seu lado. Deus me protege. Se eu seguir o caminho certo, sim, mas ele deixa eu me perder se eu escolher. Só ir resolver algumas coisas e depois voltar por um tempo? Provavelmente ao sol, querida. É só isso que precisa. Estou muito animado por ter você como nosso lutador residente de cartel. Agradeço por me dar uma oportunidade. Você e sua equipe foram os primeiros a realmente me ouvir. Fico muito feliz que fizemos isso e que nos recebeu em sua casa preparando bebidas incríveis. Você é maravilhoso. Café preto e água. Eu sei o que vocês todos bebem. Eu ainda estou preso, cara. Seu cérebro está travado. Não, cara, sabe o quê? Eu esquecia o nome das pessoas. E quando conheci sua equipe e vi a importância que você dava em tirar um tempo para lembrar o nome de todo mundo, eu realmente implementei isso na minha vida. Também esse rosário lindo que sua esposa me deu. Ainda está comigo. Minha esposa. Essa mulher surpreende, mas sempre vale a pena. Neste episódio não pode chorar. É regra. Tudo bem. Tudo bem. Nada de ficar emotivo na tenda. Eu não vou fazer isso. Não, acho que vai acontecer. Eu posso sentir. Eu posso sentir. Eu posso sentir. Você é duro, Mark. Vamos ver. Mas, cara, eu queria te perguntar. Tem todo tipo de coisa maluca acontecendo com o presidente atual, na administração, Trump e os cartéis, e especificamente as coisas acontecendo na Venezuela. Tenho certeza de que você já viu barcos de drogas abatidos pelos militares dos Estados Unidos da América sem devido processo. Barcos de drogas estão saindo da costa da Venezuela e sendo atingidos por mísseis. Até agora, acho que foram uns 6 atingidos, é bem louco. Eles também mandaram alguns dos sobreviventes para o Equador, o que automaticamente significa que eles não estavam fazendo nada de errado, senão não teriam deixado eles irem embora, certo? Então, acho que, de fora, eu olho para isso e penso,
Olha, não sei se você deveria sair atirando nas pessoas sem passar por algum tipo de tribunal. Sabe o que quero dizer? Tipo, eu esperaria que a gente pudesse pegar essas pessoas e julgá-las. Eles realmente têm ligação com cartéis? Isso é realmente sobre drogas, esse tipo de coisa? E então ver o que realmente está acontecendo. Fico curioso, qual sua opinião como alguém que trabalhou no México e viu de perto esses cartéis? Minha opinião sobre isso é que o tráfico internacional de drogas entre a Venezuela e o México não é algo que eu tenha visto pessoalmente. Mas também onde eu atuei foi na região central, na região centro-norte do país. Então não vai haver nenhum tráfego de barcos porque não há absolutamente nenhuma praia ou algo assim. Então eu, meu grupo e a agência governamental para a qual eu trabalhava não tínhamos nada para fazer. Isso seria mais uma função marítima na República do México. Dito isso, eu fui para a faculdade de Direito no México, e me lembro quando meus colegas e eu entramos na faculdade de Direito pela primeira vez. Nossos professores eram, na verdade, advogados que trabalhavam para o governo. E no México, as únicas pessoas que realmente têm diploma de ensino médio ou faculdade, no que diz respeito aos militares ou qualquer agente federal, seriam agentes federais de investigação do Ministério ou da Marinha, porque é exigido que eles tenham um diploma de 4 ou 5 anos no México para ingressar lá. Então eles são muito, e eu tenho um ponto, só tenha paciência comigo, eles são educados e escolhem entrar nisso. Outras pessoas têm serviço militar obrigatório, então há uma bola preta e uma bola branca que você tira de um saco. Uma delas informa se você precisa cumprir o serviço militar obrigatório. Literalmente, é aleatório. É uma sacola ou caixa onde você tira uma bola branca ou preta. Se for homem, as mulheres podem optar pelo serviço militar. Isso ocorre em todo o México ou só em algumas regiões? Todo o México, todo mundo, todo homem. Assim como precisamos nos registrar no serviço social aos 18 anos para conseguir empregos federais, no México existe algo similar chamado cartilha de serviço militar. É como Hogwarts. Você tem que entrar. Você recebe o chapéu seletor e te colocam em um lugar. Um é o serviço militar e o outro. Você não precisa fazer, mas pode liberar sua carteira de serviço militar, porque você foi lá e se apresentou para ver se precisava ou não fazer o serviço militar obrigatório. O ponto é que muita gente que acaba sendo policial, agente ou militar no México tem um nível de escolaridade muito baixo, tipo, nem chegou ao ensino fundamental. Fiquei chocado ao descobrir que amo meus irmãos do pelotão, morreria por eles até hoje. Emo, Furacão, Tyson, eu posso citar todos eles. Hogwire Rebus foi eletrocutado. Acho que já falei sobre isso em outra ocasião, sinalou-a. Tem um grupo de nós e eu amo esses caras, e alguns deles só têm ensino fundamental. Mas de qualquer forma, quando estamos indo para a faculdade de Direito, quando estamos no trabalho, definitivamente temos a mentalidade de que sim, estamos totalmente dispostos a enfrentar grupos armados de cartel. Não há nada de desrespeitoso nisso. E enfrentá-los no campo, por assim dizer. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas quando você vai para a faculdade de Direito, e isso está chegando aos barcos de drogas, porque esse é um conceito importante. Nossos professores, advogados das mesmas pessoas que nós disseram a eles: tudo bem, muchachos, é preciso mudar a mentalidade. As pessoas têm direito ao devido processo legal, têm direito de serem ouvidas em tribunal, têm direito à presunção de inocência. Elas têm direito de serem formalmente acusadas. Pessoas às vezes são detidas sem serem acusadas. Elas têm o direito, uma vez acusadas e condenadas, de receber uma sentença determinada em vez de uma sentença indeterminada, para que não fiquem presas para sempre, como fazemos em Guantánamo. E quero lembrar porque tento evitar política, já que todos assistem a isso e têm direito à sua própria perspectiva. Mas eu cresci basicamente como um libertário conservador. E eu apoiei Trump de várias maneiras e em muitas coisas e votei pessoalmente nele. Também votei na Jo Jorgensen em nível pessoal, só para que o público entenda onde estou em relação a isso. Mas você precisa manter ou preservar a presunção de inocência das pessoas e o direito ao dia no tribunal. E quando você está explodindo barcos na água só porque sim, e é só porque os caras que sobreviveram àquele ataque a um barco, eles foram entregues ao Equador, e se não fossem inocentes, não teriam sido soltos. Quem diz, não é barco de pesca, está errado. No Facebook, você vai ver o que eles postarem, tirar qualquer conclusão aí na internet, e você não sabe os detalhes disso.
Isso só seria revelado no tribunal. Essas pessoas devem ser detidas se contrabandearem drogas e ter seu dia no tribunal. Certo? Bem, vamos supor que seja um barco de drogas. Se for uma droga, Você ainda deve detê-los e levá-los ao tribunal. correto? Essa sentença é de morte? Exatamente. Não é? Eles nem foram condenados ainda. Então continua sendo uma execução extrajudicial, certo? Eu tenho que dizer que os Estados Unidos executaram um militar americano durante a Segunda Guerra Mundial ou algo assim, por afogamento simulado, ou foi algo nesse sentido. Então, quero dizer, eles levavam a tortura a sério até o governo Bush, quando surgiram as técnicas aprimoradas de interrogatório, afogamento simulado que eu vi pessoalmente. Eu também já fiz isso em mim mesmo, no meu porão, bem onde você estava sentado por causa de um. Foi por causa do vídeo do Julian Dory e do Tommy G. Eu estava fazendo alguns experimentos lá no meu porão. Eu não consegui fazer isso em você e no Jaime, mas você sabe. Ainda bem, graças a Deus. Queria perguntar, mas talvez já fosse suficiente. Como foi quando você fez o waterboarding em si mesmo? Na verdade, eu trapaceei porque enfiei minha cabeça naquele balde de água ali embaixo. Eu prendi com fita, coloquei uma toalha. Você estava lá para isso? Não, mas eu vi que o inseto... Então estou lá embaixo, quase me afogando e batendo a cabeça, só porque queria ver como era, já que achei os clãs deles duvidosos. Cara, e eu adoro Tommy G. Julian, não estou falando besteira. Amo vocês. Vocês estão em Nova York, menos o Tommy G, mas Julian está. Julian está por perto. Conversei com ele por 2 horas sobre sua experiência. Diz pra ele que eu adoraria fazer waterboard nele. Não, porque você deixou o Bustamante fazer isso. Cara, eu sou de verdade. Vou aí. Não, Bustamante é de verdade. Eu sei que ele é. Aquele cara é assustador. Tenho certeza que ele é, mas tudo bem. Membros de cartel também são assustadores. Podemos fazer uma festa. Sim, seria divertido levar todo mundo. Vamos baixar as luzes, acender velas e ouvir música juntos. Garrafa de vinho. Tortura de cachorro com água seria legal, eu ia curtir. Quando você viu tortura com água? Os detalhes disso, você vai ver. Vamos deixar essa parte de fora. Mark, ok, seja o que você vir. Vemos isso no treinamento. Em dias difíceis, combinamos de nos apoiar. Isso ocorre no México. Além disso, seus outros convidados já comentaram sobre esses acontecimentos. Sim, e tem o afogamento simulado. É bem complicado. Quero dizer, quando está sendo aplicado com fervor, quero dizer... O que você acha tendo passado por isso? Você sentiu que era? Eu nunca tive alguém fazendo isso comigo. E se alguém fizesse isso comigo e eu não estivesse no controle da situação, seria aterrorizante. Interrogatório aprimorado. Sou contra isso, quero dizer... Mas você acha que isso chega a ser tortura pessoalmente? Sim, com certeza. Meu problema com isso é que parece que a qualidade das informações nunca é boa. Conversei com alguns caras da agência e eles sempre dizem: você está colocando alguém em uma situação em que a pessoa vai falar qualquer coisa. Já vi muitos interrogatórios, vou dizer isso agora, e no México, durante o meu trabalho, você faz perguntas para eles. E vamos lembrar que interrogar alguém não é algo inerentemente ruim, é simplesmente sentar com alguém que é suspeito de alguma coisa ou que tem algum tipo de informação. Eles podem nem ser criminosos. Você pode interrogar uma testemunha, então existe o interrogatório de testemunhas. Então você não está torturando as pessoas, você está fazendo perguntas. Mas, bem... Quando você faz perguntas para essas pessoas, elas respondem com respostas prontas, como um discurso ensaiado. É sempre a mesma coisa, é a mesma pergunta ou resposta para toda pergunta, sempre. E você vai notar o comportamento das pessoas quando estiver conversando com elas. E o cartel de Jalisco de Nueva Canaración ficou muito mais poderoso. Não sei se recebem apoio do governo para crescerem e se tornarem tão poderosos. Porque quando você olha quem são os contemporâneos deles são pessoas como GAF, forças especiais que decidem sair e criar seu próprio cartel. São os Zetas? Os Zetas. Completamente temíveis. Quão temíveis? Temíveis o suficiente para que o cartel do Golfo os contratasse para serem seu braço de execução. Quero dizer, não estamos falando de pessoas incapazes de assaltar um 7-Eleven. Elas podem ser deixadas em qualquer lugar e ainda assim controlar uma cidade pequena. Quero dizer, não com 2 pelotões ou algo assim, com 2 esquadrões, mas quero dizer, eles são indivíduos muito capazes e competentes. Então, quando você vê um cartel ou outro, como o cartel de Sinaloa, começando a crescer do jeito que estão, você tem que se perguntar quanto disso é permitido por um governo. E eu preciso ter cuidado. Digo isso porque amo o México. É minha pátria adotiva. Amo o povo mexicano. Eles são pessoas nobres, trabalhadoras e honestas.
Incluindo católicos que pensam que estou criticando. No vídeo da Santa Muerte não estou. Alguns católicos entenderam que eu disse que todos praticam Santa Muerte, mas foi apenas minha interpretação. Ah, não, eu não tive essa impressão, não. Ok, que bom, espero que não, porque eu nunca desrespeitaria o povo católico de propósito, mas... Quando eu digo que um cartel tem inimigos muito poderosos, de repente um deles simplesmente parece crescer como um novato bombado e começa a tomar todo tipo de território, até mesmo o do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, e eles começam a crescer. Você tem que se perguntar se o governo, qualquer governo, não só o governo mexicano, nem o governo americano, mas qualquer governo, incluindo o governo venezuelano, é cúmplice disso. E por que um governo iria querer que um cartel crescesse? Bem, há muitos motivos. Como o Maduro agora, eu não acho que a presidência dele seja tão legítima assim. Não tenho nenhuma preocupação, nenhum receio em dizer isso. Na verdade, se o governo americano me oferecesse a chance de treinar agora, mesmo ficando mais velho, ainda vou à academia. Se fosse um risco à segurança do México ou dos Estados Unidos da América, eu me alistaria para ir à Venezuela e tirá-lo do poder. Você vai para a Venezuela? Eu certamente iria à Venezuela pegar Maduro sem. Também pensei em ir à África capturar Joseph Kony pelos soldados crianças. Não vou deixar você ir para a Venezuela, Dave. Não posso permitir isso. Não, cara. Eu queria ir escoltar comboios de combustível. Minha esposa está fora da conversa, mas eu queria ir escoltar comboios de combustível no Afeganistão por tipo 100 mil a 200 mil por ano. E ela disse, eu vou junto. E eu falei, não, então eu não vou. Vamos começar uma vaquinha só para te manter na América? Não, cara. Vamos te manter em Nova York, não. Mas eu acredito em assumir responsabilidades, ser homem e cuidar das pessoas que dependem de você. Você tem uma esposa e um filho. Isso é verdade. Você é responsável por essas pessoas, Mark, e nós também somos responsáveis por todos os outros. Pelo menos no meu sistema de crenças, sendo um homem, eu sou responsável pelo bem-estar de todos os meus concidadãos. Ponto final. Quero saber como você conhece o funcionamento do tráfico de drogas venezuelano. Eu não faço ideia. Eles estão levando essas drogas para o México? Estão. Bem, quanto a isso, quero dizer, internamente no país deles eu não faço ideia. O mais longe que já cheguei na Venezuela foi conversar com algumas pessoas online uma vez, mas principalmente sobre o Salto Ángel também, sobre saltar de base jump de lá. Ah, com certeza, cara, porque é algo irado. Então, fora o Salto Ángel e a Venezuela, eu não faço ideia de nada do que acontece lá. Sei que eles produzem muita coca e tenho amigos na Bolívia e no Equador. Chris Falcone, um salve para você, artista marcial que está seguindo seu próprio caminho. Mas há muitas plantações de coca na América do Sul, especialmente no Equador, Bolívia, Colômbia e Venezuela, por causa do clima. E eu tenho 100% de certeza de que essas drogas são traficadas pelo México de várias formas, então eles realmente têm barcos de drogas. Mas, na verdade, o que eu acho que isso significa eu acho que é sobre o petróleo venezuelano. Provocando Maduro e o regime. Ah, eu nem acho que seja sobre provocar, eu acho que é sobre. Nós temos o poder de ir lá tomar conta de todo o país deles e querer as reservas de petróleo deles. Eles possuem as maiores reservas de petróleo do mundo e os Estados Unidos as querem, certo? Também tem Peter Thiel e outros bilionários. Eles estão tentando fazer um inventário de todos os recursos naturais do planeta para poder quantificá-los e depois reivindicar a posse de tudo isso. É para isso que serve todo o sistema de banco de dados da Palantir. Social, tudo isso de que as pessoas falam. Não quero entrar nessa questão de canon, mas muitas coisas que dizem têm verdade, tudo. Claro que não. As pessoas exageram nisso, mas a Venezuela tem muito petróleo e, coincidentemente, estamos lá. Nós conhecemos Kim Jong-il, por exemplo. Na faculdade, escrevi um trabalho sobre o Campo 22, um campo de prisioneiros na Coreia do Norte. Podemos mostrar isso? Sim, há um campo de prisioneiros chamado Campo 22 na Coreia do Norte, onde mulheres são executadas por empalamento com uma pá. É pesado. Há abusos graves dos direitos humanos, piores que o contrabando de drogas. As pessoas compram drogas porque querem. Sim. As pessoas não querem ser empaladas com uma pá. Acho que não. Nós não estamos lá porque não tem dinheiro nisso. Isso é loucura. Campo 22 é... O Campo 22 é um deles, existem vários, mas o Campo 22...
Ah, sim. Clique em violações dos direitos humanos. Está tudo lá, então eu daria uma olhada. E há testemunhos de testemunhas oculares vindos da Coreia do Norte, e eles têm medo de enfrentar a Coreia do Norte porque eles têm armas. Mas há outros países com abusos de direitos humanos, como Myanmar e outros lugares. Não lidamos com isso, mas estamos preocupados com 20 toneladas de cocaína em um barco de pesca na costa da Venezuela. Poxa, olha só. Acho que o governo Trump diria que o que acontece lá é errado, mas não afeta diretamente os americanos. Isso vem afetando diretamente os americanos desde os anos 70, 80, quero dizer. Eles diriam: estão trazendo drogas, matando pessoas na América. Temos que parar isso. É onde mentem. A Agência Central de Inteligência usou isso para financiar guerras. Os sandinistas não se importam tanto com a cocaína, Mark. Acho que é sobre o petróleo. Acho que você está certo. Estou curioso. Pessoas libertadas, algumas sobreviveram à explosão e foram simplesmente soltas. Elas foram libertadas, mas curiosamente não as enviaram de volta para a Venezuela, o que seria minha primeira ideia, repatriá-las. Podemos puxar isso para ver as pessoas que foram libertadas? Isso é interessante. Sim, eles libertaram pessoas para o Equador ao explodirem o barco. E se essas pessoas estiverem realmente passando pelo devido processo? Recentemente, patrulheiros estaduais do Tennessee pararam e prenderam pessoas nos Estados Unidos da América, mesmo sabendo que não estavam bêbadas. Porque eles têm um sistema de cotas, isso acabou de sair nas notícias, sim, prendendo americanos inocentes porque precisam cumprir o sistema de cotas. Mesmo sabendo que essas pessoas não estão sob influência, prendem esses americanos honestos e trabalhadores por algo que não fizeram. Precisamos agir como país. Ele está mostrando isso, então estou vendo. Desculpem, pessoal. Tudo certo? Precisamos entender que o devido processo legal existe por um motivo. Quando comecei direito, não sabia disso e achava, devido processo, o cara está ali, armado. Essa era a minha mentalidade. E sim, é uma mentalidade meio primitiva. Eu entendo totalmente. Acho que isso é bem humano. Tipo, vi esse cara assaltar um banco com meus próprios olhos. Temos que tirar esse cara, é humano. Se fez algo errado, tem que pagar. Num país de leis, espera-se respeito ao devido processo. Tem que ser assim, tem que ser respeitado. E você estava em Portland, minha esposa e eu vimos isso hoje em Portland. 9 em cada 10 carros param para pedestres, mas em Nova York vi 3 que simplesmente passaram direto. Mas é o mesmo país. O ponto é que a mentalidade das pessoas varia entre as regiões. É verdade. Embora sejamos diferentes, todos somos regidos por leis, teoricamente vindas da Constituição, mesmo que nem sempre sejam seguidas. Porque existem zonas livres da Constituição, ou às vezes simplesmente não a seguem, como prender pessoas inocentes que não estão sob influência. Espera, as zonas sem Constituição, o que isso significa? Em toda a fronteira, tipo dentro de 40 quilômetros de qualquer área da fronteira, eles podem, por exemplo, suspender seus direitos da Quarta Emenda. Te param e perguntam se é cidadão, o que é inconstitucional. Mas por ser perto da fronteira dos Estados Unidos da América... Eles simplesmente ignoram isso. Quando eu era criança, isso não existia, e eu sou um pouco mais velho que você. Então, sim, eu lembro quando isso começou a acontecer. Agora, eles suspendem isso a até 40 quilômetros da fronteira e podem abordar e interrogar qualquer pessoa em qualquer lugar. Cerca de 2/3 das pessoas vivem a até 160 quilômetros da fronteira. Nossa. Então é uma coisa. Então a Constituição é algo do qual eles estão se afastando. Onde é isso? Daqui? Desce a tela, Cristos. O que é esse artigo? União Americana pelas Liberdades Civis, sigla para União Americana pelas Liberdades Civis. Quer dizer, isso é a Flórida toda? O que é isso? É o estado todo da Flórida. Que diabos? Então, o que quero dizer é que me envolvi com a lei no México por pura sorte. Quando meu general se aposentou, eu realmente estava querendo fazer a coisa certa, ajudar as pessoas e trabalhar com a lei. Procurando algo para fazer, pois consegui o emprego dos meus sonhos, mas ele acabou de repente, então comecei a cursar direito. Eu acho que mais americanos precisam se livrar da apatia que têm, porque a apatia gera ignorância. Ela cria um ambiente propício à corrupção, porque as pessoas simplesmente não estão prestando atenção nisso. Elas têm sua riqueza. Elas simplesmente não se importam. Elas não ligam, mas deveriam. Porque esse sistema de leis que temos em um país com muitos grupos diferentes de pessoas e com diferentes perspectivas é o que governa todos nós.
Se não quisermos virar um país de terceiro mundo, precisamos nos preocupar, explodindo ou não. Venezuelanos na costa de, sei lá, Trinidad e Tobago com seu barco. Só porque vimos alguma coisa, estamos de boa com isso porque vimos uma foto que alguém postou que você poderia postar. Eu fui muito mal na escola esse semestre, fui mesmo, mal passei na minha matéria e programo, então eu poderia fazer um programa de computador. Dizem que Abraham Lincoln foi o primeiro presidente. Se isso for postado e 1 milhão lerem, acaba virando verdade. Você pode manipular os pensamentos das pessoas 100%. Então, quando eles postam uma foto ou qualquer coisa, não é algo que eles viram pessoalmente. E de repente eles aceitam os excessos do governo. Não sou contra a justiça nem contra a rigor. Se você invade uma casa, deve arcar com as consequências, penso assim. Mas as pessoas precisam ter seu dia no tribunal, precisam ter a oportunidade de confrontar seus acusadores. Elas precisam de tudo isso que se aprende na escola. E eu não estava ciente de nada disso, então eu simplesmente assinei tudo. E eu acho que muita gente nos Estados Unidos está fazendo isso com os barcos venezuelanos. Eles estão traficando cocaína 1000%. Eles ainda precisam ter seu dia no tribunal, e os que não estão traficando cocaína não merecem ser abatidos na água e depois soltos no Equador, a 1000 milhas de casa. Você pode só abrir o artigo? Acho que as imagens estavam um pouco complicadas, mas se você só for, só isso, vai no Google normal mesmo e sai dessas imagens. Mas eu estou muito curioso sobre as pessoas. Eu não ouvi sobre pessoas que sobreviveram a esses ataques. Sim, sobreviveram aos ataques e foram soltos no Equador. O que é muito estranho pra mim. Sim, não, realmente uma coisa. Nossa, que loucura. Você pode ir atrás dos sobreviventes. Ele sobreviveu. Um barco militar dos Estados Unidos da América. Clica nesse da CNN aí. O que é isso? Sim, concordamos com tudo isso. É loucura, ok? Desce um pouco a tela. A família dele diz, ele é pescador. Veja, quero dizer... Eu gosto do que ele sobreviveu. Ele sobreviveu ao ataque da semana passada no Caribe contra um submarino que ia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América devolveram sobreviventes aos seus países e Trump os chamou de terroristas. Continue rolando. Quero dizer, é estranho, por que eles foram devolvidos se eram equatorianos? O que foi? Ela ainda não teve notícias do irmão desde que ele foi liberado pelas autoridades equatorianas nesta semana. Desça a página. O general afirma que as autoridades não têm informações sobre ele ter cometido crime em território equatoriano. Ele tem antecedentes criminais nos Estados Unidos da América e já foi preso por tráfico. Por que foi liberado? Isso é estranho. Se essa for a ideia... Esses caras são criminosos? Por que liberar alguém considerado culpado de um crime? Você está lá embaixo. Além disso, é conveniente. Tenho um problema com isso desde que o corpo de Osama Bin Laden foi jogado no mar. Isso é bizarro. Você tem a pessoa mais procurada do mundo inteiro, e você tem matado rotineiramente as famílias deles e coisas assim, mas agora você se preocupa em não desrespeitar ou provocar a comunidade islâmica, o que entendo. Porém, explodi-los em casa e matar suas famílias é claramente desrespeitoso. Então agora você está preocupado com onde vai se livrar do corpo desse cara, você joga ele no mar. Todas as provas disso simplesmente não existem. E sabe o que as pessoas estão me perguntando o tempo todo desde que me tornei uma figura pública? Porque estou começando a fazer isso. Prove. Então tá bom, eu vou provar. Apareça, eu vou te mostrar meus documentos, o que eu tenho. Eles pegaram esse cara e colocaram ele em um barco no meio do oceano e o jogaram fora. Enterraram ele no mar. Eles usam barcos para levar cocaína, mas ao explodir um barco, toda a água e as evidências somem. Pro fundo do oceano. Pro fundo do oceano. Então você não tem nenhuma evidência de novo de que esses caras realmente estão contrabandeando drogas. Se eles estão contrabandeando drogas, ótimo, sem problema. Leve eles ao tribunal, coloque eles na prisão por 30 anos ou o que você quiser fazer, mas você não está fazendo isso. Ao falar de sistema legal neste país, mencionamos a presunção de inocência. E as pessoas não entendem a importância disso até que sejam acusadas de alguma coisa, certo? Aí sim isso se torna importante. Eu acho que também tem muito de choque e espanto, como se eles estivessem tentando fazer algo tão grave para desencorajar qualquer outra pessoa de sequer pensar em fazer isso. Porque se você pensa, eu posso ir para a prisão, blá blá blá, mas se você pensa, eu posso ser atingido por um míssil vindo do céu, acho que muitos outros traficantes de drogas vão pensar, eu nem vou tentar fazer isso. Isso é verdade, mas se eu fosse contrabandista de drogas, sabe o que faria? O que é?
Eles tinham isso. Eu manipulava pessoas e famílias com ameaças de violência, fazendo com que fizessem o trabalho sujo por mim. Como o tráfico, mulas transportam drogas pela fronteira. Não são os cartéis que fazem isso, certo? São eles. Um garoto de 18 anos na Venezuela recebe ordens. Faça isso. Você faz isso, ou eu vou machucar sua família, você faz isso e eu te pago 1.000. Eles mesmos não vão sujar as mãos. E quero dizer, isso já acontece há muito tempo. Quando matam essas pessoas, muitas vezes são pessoas envolvidas, inclusive com membros de cartel no México. Muitas das pessoas que o cartel no México consegue para trabalhar para eles são pessoas que na verdade estão atravessando a República Mexicana. Eles sequestram essas pessoas, obrigam elas a trabalhar para eles, então essa pessoa pode até estar fazendo isso só para sobreviver. Tenho refletido sobre o que quero para meu canal agora que estou começando e conheço pessoas que têm sido atravessando o México. Já mencionei antes o tratamento horrível. Muitas das pessoas que o cartel ou esses criminosos pegam nem querem estar envolvidas nisso. Sim, acho que esse é um ótimo ponto, na verdade. Isso é algo que eu realmente não tinha considerado. Porque você olha para esses caras nesses barcos, com drogas, e digamos que eles têm drogas no barco, eles estão traficando drogas. Você pensa que são só caras maus do cartel, mas, como falou, pode ser só um jovem de 19 anos. O cartel ameaça, vamos matar sua família. Se você não levar essas drogas sem... Isso realmente acontece. E agora o governo dos Estados Unidos pode estar lançando mísseis em barcos cheios de... pessoas que nem querem estar lá. Sim, que são basicamente vítimas. Por isso que a presunção de inocência é importante. E não só isso, mas quando você mata um grupo inteiro de pessoas, você automaticamente está perdendo algo. Começamos falando sobre tortura por afogamento. Se as pessoas foram torturadas ou mortas. E se você está causando dor suficiente ou está removendo essas pessoas conscientemente da face da Terra, você está perdendo a oportunidade de obter qualquer informação delas. Sim, se você pegasse esses caras, trouxesse e perguntasse qual é o seu lance, e eles respondessem, olha, eu fui forçado a fazer isso, eu não queria fazer isso. Posso te dar informações sobre as pessoas que me obrigaram a fazer isso, certo? Essa seria uma forma mais eficaz de combater isso, mas não é o que fazemos. Estamos explodindo alguns barcos de pesca, não estamos explodindo uma fábrica de cocaína no interior da Venezuela, estamos explodindo indiscriminadamente 6 pessoas. Mesmo se você pegasse uma equipe dos Navy SEALs, o pessoal militar mais bem treinado do mundo, e você tirasse a vida deles em um barco de pesca. Este grupo altamente capaz foi enviado pelo governo mais poderoso do mundo para cuidar de tudo. Há um limite para o que essas pessoas podem fazer. Agora imagine 6 pessoas num barco de pesca na costa da Venezuela. Que diferença você faz? Você está tentando gerar publicidade para outra causa. Não são 6 ou 20 quilos de cocaína em um barco de pesca na costa da Venezuela. Não é isso. Acho que é exatamente isso, e o devido processo legal, mesmo dentro dos Estados Unidos, é super importante. Porque eu fico curioso, se você já viu os artigos de membros de cartéis dizendo nós vamos te dar dinheiro se você conseguir matar agentes do ICE. Você já viu isso? Eu já vi isso. Você pode puxar esse artigo? Sim, é uma coisa bem louca. Fico curioso, tipo, você sabe, tendo lidado com o cartel de forma tão próxima, o que você acha dessas ameaças? Eu acho que elas são válidas. Eu realmente acho que elas são válidas. Eu realmente acho que tem um pouco de verdade nisso. Tipo, você sabe exatamente onde eu moro. E você sabe, eu moro bem perto do Departamento de Serviços Humanos em Portland. Eu estou bem ali embaixo. E então, de qualquer forma, você vai ter a Naomi vindo para uma sessão de fotos com o cara do frango que estava online. Eles tentam apresentar algo de um jeito específico. Quem é a Naomi? A diretora do Direitos Humanos S ou de inteligência, aquela que foi lá e agora faz uma sessão de fotos. Entendi. Com o cara da fantasia de galinha, eles tentam retratar isso de um jeito específico. Kristi Noem Sim. Kristi Noem, sempre erro o sobrenome dela. Então eles estão fazendo essa é ela. Então ela está lá em cima do prédio de gelo. Eu olho direto para isso da minha casa, né? Aquela coisa preta que fica na frente do meu quintal. Eu consigo ver bem dali. Eles tentam mostrar isso de um jeito específico, e muitos falam sobre o tema. Mas para manter o foco, o que recebemos online geralmente difere bastante da realidade e pode variar conforme o momento, local e ocasião. Quando falamos dessas pessoas oferecendo recompensas para eliminar agentes dos direitos humanos oficiais do Departamento de Segurança Interna, provavelmente há alguma validade nisso.
Mas quando você faz isso, né, ou se fosse fazer isso, a quantidade de pressão que você atrairia para si, você justificaria o peso das Forças Armadas e do Judiciário dos Estados Unidos da América contra você. Você realmente quer fazer isso? Não é uma forma eficaz de fazer negócios. Alguns cabeças quentes fariam isso. Fico preocupado ao ir para casa ou quando minha esposa está lá. Se recebermos visitas por causa do que falo no YouTube, elas podem não gostar. 25 de outubro, mais um jornalista foi morto no México, porque ela retratou os cartéis em Santa Loa e Mazatlán há apenas uma semana. Ela retratou os cartéis de forma negativa e falou sobre eles de maneira desrespeitosa. Desde 2000 já foram mortos 170 jornalistas, não. 30 jornalistas mortos, 200 no total, incluindo desaparecidos e assassinados. Eles realmente querem fazer isso com funcionários do governo e derrubar, porque agora você está praticamente implorando por uma resposta violenta do governo ou até de vários governos. Então eu discordo quanto ao nível de plausibilidade disso. Isso faz muito sentido. Quero dizer, quantos membros de cartel você acha que estão nos Estados Unidos agora? Ou pessoas afiliadas ao cartel, você acha que é? Acho que a direita diz, estamos sendo invadidos por membros de cartel. Tem alguns. É curioso você falar isso porque tem um cara, Henrique. Não quero errar o sobrenome dele. Ele era um ex-chefe da máfia mexicana no sistema prisional da Califórnia. E eu acabei de entrar em contato com ele porque queria fazer uma entrevista com ele e conversar sobre isso. Se você conhece as gangues das prisões da Califórnia, sabe que lá o sistema é um dos mais violentos dos Estados Unidos da América. Membros de cartéis estavam no sistema prisional e a máfia mexicana avisou: temos como enfrentar vocês aqui no nosso território. Mas eles estão cientes do fato de que tiveram que enfrentar esses caras desde o começo. Então eles estão aqui há muito tempo. Devido à proximidade da Califórnia, Arizona, Novo México e Texas, toda essa fronteira deve ter cerca de 1.200 milhas de extensão. Eles têm cruzado aquilo por décadas e tiveram famílias cruzando, tiveram colegas de trabalho que cruzaram também. Então, a quantidade de influência que o cartel consegue exercer neste país é simplesmente insana, seja de forma técnica ou oficial. Membros do cartel ou não, eu queria comentar sobre isso quando você vê, da primeira vez que vi um membro do cartel. Depois da primeira noite de patrulha, tem algo sobre aquela noite que eu não costumo comentar, mas da primeira vez que vi era só uma pessoa bem pequena, magrinha. Pensei, impossível esse cara ser do cartel. Você entra na prisão, faz inspeções e vi outros durante as revistas nas celas. Tinha um cara com pescoço de touro, e você coloca a mão no seu pescoço assim, você precisa segurá-los contra a parede e manter a mão para detectar movimentos, por isso mantém a mão neles enquanto estão de frente para a parede. Mas esse cara era só músculo e tendão com um pescoço absurdamente forte, lembro de pensar, se ele te pega já era. Mas aí eu já vi outros que parecem que deveriam estar em casa assistindo Vila Sésamo. Não estou sendo desrespeitoso. Essa é uma opinião honesta e eles nos assistirão, sabendo do que falo. Qualquer membro das forças de segurança ou militar no México também sabe que é verdade. Então, quando você fala sobre membros de cartel aqui nos Estados Unidos, existe uma variedade enorme do que isso pode ser. É alguém em um cultivo ilegal ou legal de maconha em um estado onde é permitida ou parte de uma quadrilha de furtos, certo? Executor, existem muitos tipos diferentes. Coleta de inteligência, certo? Há muitos aspectos nisso. Então, coleta de inteligência, por exemplo. Se eles realmente quisessem acabar com os DHs, aliás, ainda bem que você mencionou isso, pois esse tema também tem me incomodado. Glenn Beck mencionou isso outro dia e me perguntou. Então, tenho pensado nesse assunto em particular há cerca de uma semana a mais, mas na verdade nesta última semana eu tenho focado nisso. Então, se você fosse lá fora e buscasse isso ativamente, 50 mil não é tanto dinheiro assim, é um dinheiro que muda vidas, no México. Aqui nos Estados Unidos é uma entrada ou metade de um SUV, dependendo do que você dirige, não é muito dinheiro. Você está enfrentando a pena de morte federal, vai morrer. Então, é verdade mesmo que eles estão oferecendo 50 mil. O que você teria que fazer para facilitar isso?
Primeiro, você tem que reunir informações sobre qualquer pessoa que trabalhe para qualquer tipo de agência federal que você vai mirar, seja juiz, tribunal. Você teria que fazer isso. Eu provavelmente começaria a monitorar os estacionamentos e afins, mas não apoio isso. Só falo do ponto de vista operacional. O que faria? A primeira coisa que você tem que fazer é coletar informações, porque você não vai encontrar esses caras saindo de uma loja de conveniência, então você começaria a monitorar as instalações deles, os veículos, os movimentos deles, esse tipo de coisa. Se você for mais sofisticado, você entra em inteligência de sinais e coisas assim. Esses membros de cartel não são facilmente identificáveis e aparentam ser pessoas estudadas, pois de fato são, ou vão ser ex-funcionários do governo que foram comprados pelo outro lado. O que acontece? Ao falar de membros de cartel nos Estados Unidos da América, tudo depende de quem e do que se trata. São muitos, pois muitos pensam em cartel. Eles associam mexicanos armados em caminhonetes por causa das notícias, mas a realidade é bem mais sofisticada. Sou seu fã há muito tempo, então eu assisti muitas pessoas, meus próprios colegas, Ed e outras pessoas que são muito conhecedoras de muitas coisas falarem sobre isso. Na maioria das vezes, quando pessoas ou até agentes federais do FBI ou do Serviço de Delegados Federais falam sobre isso, quando mencionam pessoas de cartel como Fernando Puentes, logo pensamos em tatuagens, drogas, etc. Nada contra Fernando, deve ser gente boa, mas não o conheço. Mas ao falar sobre o que realmente é um cartel, você está falando sobre, talvez até alguém tão alto quanto um cargo presidencial que está sendo comprado ou comprometido por pessoas que estão pagando aos políticos 400 mil pesos por mês. Esses são políticos no México, certo? Isso tudo está acontecendo agora com agentes da Patrulha de Fronteira. A Patrulha de Fronteira acabou de concluir uma investigação, onde algo como, eu pesquisei outro dia, era algo como 100 e alguma coisa. Alguns agentes da Patrulha de Fronteira foram pegos por serem corruptos. Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos da América. Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos da América. Então não é só a CIA e a cocaína deles nos anos 80 com Rick Ross e os sandinistas, não é só isso. É um problema tão grande. Quando você fala sobre cartéis e corrupção e a capacidade operacional deles ou o status deles nos Estados Unidos é enorme, porque não são só mexicanos, não são só agentes da lei, são políticos também. É tudo tão entrelaçado que chega a ser loucura. Além disso, você tem uma indústria inteira baseada nisso. Todo o aparato policial, a presença militar que é dedicada a isso, todo o equipamento, os fabricantes desse equipamento. Na verdade, eu estou ganhando meu dinheiro agora talvez com uma possível guerra com a China, e não vou entrar em detalhes sobre o que eu faço, mas eu mesmo pago meu próprio aluguel com base na ameaça potencial da China neste momento e ganho um dinheiro razoavelmente bom. Então estamos falando de uma enorme indústria dedicada a esse complexo militar industrial. Vamos lá, quantos cristos você consegue conversar? Sim, agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos da América e oficiais da alfândega estão sendo presos e processados por corrupção. Em maio de 2025, 3 oficiais da CBP foram indiciados por receberem milhares de dólares em subornos para liberar veículos com pessoas sem documentação nos Estados Unidos da América sem inspeção. Recebendo mais de 700 mil em propinas. Nossa! Bem ali. El Paso, confissão de culpa em outubro de 2025, não é algo pequeno. Mark, 700 mil em subornos para trazer 250 migrantes e 32 quilos de cocaína. E você está explodindo. Quero dizer, se a gente fizer um cálculo do volume de quanto espaço ocupa um quilo de cocaína, e a gente calcula o tamanho desses barcos de pesca, quanta potência eles têm, qual é a flutuabilidade, quantos quilos de cocaína cabiam nesses barquinhos de pesca, e eles estão detonando isso. Mas tem alguém aqui em casa trazendo 32 quilos. E esses são só os caras que a gente pegou. Esse é o cara que prometeu defender a Constituição e cuidar das coisas. E eles são apenas os que pegamos. Quero dizer, quem sabe quantos mais? Eu? 700 mil para um agente de fronteira, dá para entender como pode ser assim? É bem mais que 50 mil para um do Departamento de Serviços Humanos. Onde mais você ganharia isso? Quero dizer, ser um mula de cartel ou ir atrás de um oficial do Departamento de Serviços Humanos e aí arriscar a morte. Quero dizer, então tem isso, eu gosto de questionar as coisas, porque, sabe, na verdade eu estava falando sobre isso outro dia. Tipo,
Sendo pequeno e covarde na minha própria vida, porque muitas vezes, quando eu estava crescendo, eu não era do jeito que sou agora. Tive que passar por muito antes de trocar a profissão de portar arma pela faculdade de Direito. E eu olhava para os meus professores sem querer desrespeitar, mas eu olhava para eles e pensava: como vocês conseguem perceber o mundo desse jeito? Não há nada de errado em analisar todos os fatos e chegar a uma opinião fundamentada sobre qualquer assunto. Na verdade, eu li o Alcorão 2 vezes para ter certeza de que entendi o Evangelho segundo Buda. Eu li também sobre o seu campo religioso. Eu assisto o tempo todo porque aprendo coisas e então posso usar isso para solidificar ou descartar em espanhol, tipo, por causa de como é mesmo o nome dele, Descartes, o filósofo. Descartes, então Descartes. Descartar, em espanhol, é jogar fora, refletindo a filosofia dele de se livrar das coisas e analisar todas as informações. Quando você está expulsando pessoas dos barcos na costa de Trinidad ou de alguma ilha do Caribe, você não está obtendo as informações de que precisa para lidar com esse problema de forma eficaz. E aí, você viu essa coisa com Bukele em El Salvador? Sim, Nayib Bukele, sim, Nayib. É Nayib ou Nayib? Ah, não tenho certeza. Eu não quero desrespeitar. Uso o sobrenome para saber a pronúncia. Vi que ele discutiu com Marco Rubio recentemente, foi bem interessante. Não vi isso. Então isso foi, se você puder puxar isso aí. Basicamente, eu não sei os detalhes exatos, só li um artigo, então espero acertar a maior parte disso. Mas basicamente houve uma troca de prisioneiros que aconteceu, onde havia esses caras que estavam detidos pelos Estados Unidos da América, eles estavam sob custódia dos Estados Unidos da América, e eles basicamente, de acordo com esse artigo que eu li, fizeram alguma ligação entre o gabinete de Bukele e pessoas próximas ao círculo interno dele dentro do governo. A MS-13 basicamente confirmou. Sim, eles faziam parte da MS-13 e têm ligação com uma gangue. E aí Bukele basicamente fez um acordo para aceitar prisioneiros em El Salvador somente se esses, 13 caras fossem libertados de volta em El Salvador. Cara, Eles estão sob proteção dos Estados Unidos da América por serem informantes. E como parte do acordo, acho que alguns desses caras vão voltar. Eles estão indo agora diante de um juiz para decidir se vão ou não. E eles basicamente estão dizendo, se vocês nos mandarem de volta para El Salvador, eles vão nos matar, certo? e vão mesmo, eles vão, com certeza. Então ok, isso é. Foram tomadas medidas. Para conter imigração em massa, Bukele aceitou receber de volta todos os membros da MS-13 de El Salvador que estavam ilegalmente nos Estados Unidos da América. Ele prometeu aceitar e encarcerar os migrantes da Tren de Aragua. Mas essa não é a troca. Eu acho que não... Bem, só rapidamente sobre isso. Primeiro de tudo, há juízes dissidentes e opiniões divergentes o tempo todo. Ao discutir se alguém merece ou não o devido processo nos Estados Unidos, precisamos decidir isso entre nós, pois este é nosso país. Isso ou todo o nosso sistema de justiça, inclusive com algo que não é crime. Estar nos Estados Unidos ilegalmente, tecnicamente, é uma infração civil, não criminal. Eu li isso em algum lugar. Eu não quero confundir ou jogar algo no ar, mas há alguma discussão sobre isso. É até crime estar aqui ilegalmente se você teve permissão legal de acesso ou entrada nos Estados Unidos. Agora, suponha no pior caso que alguém entrou legalmente. Eles merecem o devido processo legal em um tribunal americano ilegalmente, se eles entraram ilegalmente? Eu acho que sim. Eu acho que isso vai nos custar muito dinheiro. Acho que as pessoas precisam de seu dia no tribunal para determinar os fatos do caso. Bem, como você prova que alguém entrou ilegalmente? Exatamente. Eles são ilegais, refugiados ou têm green cards? Abusadores de crianças. Sei que é um tema polêmico, mas os odeio e não suporto. Meu padrasto tentou abusar de mim na infância. Ele não foi longe, mas foi assustador. Esse cara merece o dia dele no tribunal, porque senão qualquer um pode ser acusado sem precisar provar nada. E sem o direito constitucional, Mark, de confrontar o acusador em tribunal diante de um júri de seus pares. Se dissermos que basta acusar alguém e enviá-lo para El Salvador por ser ilegal, então comprove o que afirma. Sempre gostei desse ditado. A verdade é como um leão. Você não precisa defender o leão. Você só precisa soltá-lo e ele se defenderá sozinho.
A verdade vai prevalecer, seja qual for. Se apresentar ao tribunal e ele for culpado, mande-o de volta, mas antes prove. Esse é meu ponto de vista. Eu acho que deveríamos estar enviando cidadãos americanos ou outras coisas que vi online para El Salvador? Não, a menos que você queira fazer isso por si mesmo, seria meu julgamento. Proteger alguém judicialmente é também se proteger. Muitos acabam esquecendo isso. Fico curioso, né? Tem sido estranho para você ver o nível de deportações que tem acontecido dentro dos Estados Unidos? Como alguém que ama este país, tenho certeza de que você quer ter algum tipo de fronteira segura, mas ao mesmo tempo tem um amor profundo e paixão pelo México e pelo povo mexicano. Minha esposa é mexicana, sim. Então isso tem sido verdade? Fiz o visto da minha esposa para trazê-la. Sou muito apaixonado pela minha esposa, pelas pessoas no México e por este país. Fui lá 7 vezes, mesmo sem saber se me deixariam alistar para escrever um cheque em branco para este país. Eu sou muito família, muito tradicionalista. O nível de deportações me incomoda por vários motivos. Você faz o acampamento Gagnon e ama a história, assim como eu. Este país, gostemos ou não, foi conquistado tanto por colonizadores espanhóis quanto ingleses. Também foi, eu não quero dizer conquistado, porque houve 5 ondas distintas de migração que vieram da Ásia pelo Estreito de Bering e povoaram dessa forma. Pode até haver populações salutrianas e cloves vindas da Europa há 25 mil anos. Então, há muitas informações realmente controversas quando se trata da história deste país, deste pedaço geográfico de terra em que estamos. Mexicanos e americanos vivem aqui há tanto tempo que precisamos coabitar bem. Uma fronteira aberta destruiria as economias. Claro, há muitos motivos para isso. Mas tratar as pessoas de forma desumana e dizer vamos arrancar um garoto de sua casa ou algo assim não é certo. Isso não teve relação com vir para cá. Ou os pais dele estavam no México tentando achar comida, sem emprego, e foram forçados a vir ou partir. Fugir do México devido à violência dos cartéis. Havia uma vila no norte do México onde o cartel entrou. Eles invadiram e mataram todos na vila. E se você ou eu, como cidadão mexicano dessa vila, vamos ficar lá sabendo que todo mundo foi executado? Sua esposa, filhos, primos, irmãos, pais, vai esperar permissão? Claro que não, de jeito nenhum. Então eu acho que existe um jeito. E você sabe, a culpa e a responsabilidade de tudo isso recaem diretamente sobre os formuladores de políticas e os empresários que não governam isso de forma eficaz, mesmo tendo acesso a trilhões de dólares. Nossa dívida, a dívida nacional, acabou de aumentar mais 1 trilhão recentemente e ainda não encontraram uma solução eficaz para isso. E eles são os especialistas, porque é para isso que são pagos ou são as pessoas que têm empresas que empregam pessoas ilegalmente. Eles ignoram essas pessoas, mas perseguem o José que vende laranjas na estrada. Sou contra isso, cara. Isso não é humano. Acho que deveriam criar um programa de trabalhadores convidados, como na Segunda Guerra, quando convidavam pessoas nos anos 50 para trabalhar com visto. Que possam estar aqui e trabalhar. Não vejo problema em sair para buscar comida. Mas os formuladores de políticas, republicanos e democratas, deveriam se envergonhar, pois isso é totalmente responsabilidade deles. Eles decepcionaram totalmente nisso. Isso me parece tão estranho. Parece que estamos nessa dicotomia falsa e estranha, onde ou você tem uma fronteira aberta e qualquer um pode entrar o quanto quiser. Você recebe caravanas de qualquer pessoa, com qualquer histórico criminal, ou precisa deportar. Uma criança de 8 anos com os pais na escola, por exemplo. Acho que deveria haver uma forma de encontrar um meio termo. Há um meio termo, mas eles deixam isso ocorrer para fortalecer o próprio governo. Porque eu acabei de entrar em um pequeno debate mais cedo sobre o FBI e o Comey, e eles falando sobre isso. É o governo Biden. Não é o governo Biden. Você tem agentes com 20 e 30 anos de carreira que estão nessa agência, eles estão em posições de poder com outros agentes sob seu comando e eles estão permitindo isso. Eles estão enviando mensagens políticas ou textos contra Trump e outras pessoas, mas esse mesmo governo continua no poder. E eu já falei sobre isso. Outro dia vi alguém falando sobre isso. Sério, a CIA e o FBI só precisam agir quando entram em uma administração que não está alinhada com o que eles querem fazer. Tudo
Tudo o que eles precisam fazer é esperar, apenas resistir à tempestade, até que aquele presidente saia e entre outro mais favorável para que possam continuar com o negócio como sempre. Então, quando falamos se Biden, Trump, Bush ou Clinton, se um presidente permite que algo continue, isso não é verdade. É o Congresso e as próprias agências, principalmente o Senado, porque eles podem ficar lá para sempre. E eles simplesmente permitem que esse problema se agrave. E a cada momento sempre foi assim. Você viu isso no 11 de setembro, viu com a Covid, está vendo agora com a imigração. É sempre o governo se concedendo mais poder ao criar um problema, agravar esse problema e depois dizer, ok, estamos aqui para resolver, mesmo sendo eles que criaram o problema. Primeiramente, não há política partidária aqui. Ambos os lados são iguais. Sim, acho que é isso. É triste quando pessoas inocentes viram vítimas desses jogos políticos para ganhar poder. Com certeza. Depois do 11 de setembro, muçulmanos começaram a ser parados, sempre interrogados, ou migrantes, ou qualquer outro grupo. Sempre é um ser humano de verdade. No fim, não é quem tem poder que paga, mas eles e suas famílias. E eu amo Nova York. Eu disse à minha esposa que adoraria morar aqui novamente. Ela não tem tanta certeza sobre isso. Ela não tem certeza, não gosta de dirigir aqui e tem medo de ir ao parque. A comida mexicana aqui não é boa, mas não sei se você vai gostar. A comida halal, O carrinho de comida halal é top, os sanduíches Hero e afins. Não me incomodo com esse cara vendendo halal e cachorros quentes de Chicago ou algo parecido num carrinho. Cara, Você não pode fazer cachorro quente de Chicago nem deep dish de Detroit. Já cansei, deep dish pizza é horrível. Não apoio isso. Qual é, cara? Podemos deportá-los, acho que conseguimos. Apoio isso, temos que tirá-los daqui já. Deep dishes são eu também quero meus cachorros quentes. cachorros quentes. Ok, podemos ceder. Mas não. Aquele cara vendendo, e não digo que todo imigrante faz isso, mas muitos fazem. Há uma família, uma pessoa e crianças reais do outro lado disso. E de uma perspectiva cristã, porque eu sou e erro bastante, às vezes grito com motoristas e sou ríspido com minha esposa, o que não deveria. Preciso ver os outros como seres humanos acima de tudo, porque é o que me foi ordenado fazer, e as outras pessoas vão tomar suas próprias decisões e fazer o que quiserem. Mas você me perguntou meio que qual é a minha opinião sobre toda essa questão da jurisprudência, ou que eu tenho um livro. Ele me diz tudo o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer e eu não posso escolher. Ele diz, você tem que respeitar sua esposa. E então, quando eu sou grosso com ela mais do que deveria, porque ela está sendo irritante, e às vezes ela está, e às vezes eu estou, estou errado, ponto final, não posso escolher. Acredito que, numa sociedade de fast food com carros incríveis, eu mesmo dirijo uma caminhonete de 85 mil que adoro. É uma caminhonete legal, já andei nela. É uma caminhonete legal. Mas essa não é toda a minha existência, que deve se basear no que está neste livro. Se me declaro cristão, e sei que este país ainda é majoritariamente cristão. Quando as pessoas assistem ao nosso podcast, quero dizer que não me importa seu partido político. Eu só pediria que você examinasse suas próprias crenças internas e então decidisse qual vai ser a sua opinião, porque é assim que eu faço. Sim, não, acho justo. Você já viu o vídeo do submarino de drogas sendo abordado? Vicim, Podemos colocar, esse vídeo é sensacional. cara, para ser totalmente honesto, a guarda costeira, gosto muito deles, merecem mais reconhecimento. Trabalhei no mar de Bering por anos. E eu já ouvi chamados de socorro quando alguém caiu no mar de Bering, no Alasca. Sim, eu passei. Nicole, se você está vendo isso, provavelmente é uma das razões pelas quais eu acabei lá. Mas ex-namorada, eu ia subir lá e ganhar milhões de dólares, mas eu subi lá. E eu ouvia pessoas que estavam no meio do mar de Bering caindo na água, com os capitães pedindo ajuda pelo rádio e a guarda costeira. Esses caras vão lá e resgatam pessoas das águas geladas, mergulhando na mesma água. Eles não recebem o respeito merecido e ainda faço piada deles como força militar, porque não são exatamente um exército, é isso. Então eu entendo. Eu recebo respeito e eles não recebem o respeito que merecem. Isso é verdade, vou dizer que isso é verdade. Mas este vídeo, eu penso sobre isso à luz dessas coisas. Primeiro, ele está errado ao dizer parem seu barco, deveria ser parem-se, tipo pare, ou como os Tengan dizem,
Quero dizer, eles conseguem sequer ouvi-lo? Não, ok, não, você não consegue ouvir. Mas acho que você provavelmente tem que dizer isso ou algo assim, só por questões legais. Mas eu amo o comprometimento dele quando ele pula em cima desse negócio, cara. Mas à luz dos ataques com mísseis, eu penso, a gente podia simplesmente fazer isso, né? Olha como isso é insano. Bem, você pode. Eu adoro que esse cara aparece lá, cara. Respeito. E não, eles não conseguem ouvi-los porque estão 3/4 submersos com tudo isso. Vou dizer isso, muitas pessoas que assistiram a isso. Passei anos em barcos de pesca e caranguejo no mar de Bering. Quando você trabalha em um desses barcos, há enormes motores a diesel que impulsionam essas embarcações, e eles são tão barulhentos que você não consegue dizer uma palavra, não consegue ouvir nada. Você precisa ficar lá por meses para se acostumar até conseguir dormir. Ah, sério, É tão barulhento assim. E não são motores pequenos. Já trabalhei em alguns que tinham enormes motores Rolls-Royce, que você precisa de um guindaste aéreo maior do que os que eu tenho no meu porão só para tirar a tampa dele. Então não, essas pessoas não estão ouvindo uma palavra do que ele está dizendo. Quero dizer, mas só de ver como conseguimos pegar esses caras, detê-los, obter informações, apreender qualquer droga que eles estejam carregando. Parece simplesmente uma estratégia muito mais eficaz em termos de defesa dos Estados Unidos da América. Bem, totalmente. Mas não só isso. Ei, eu gosto quando eu morava em São Francisco. Lá tem uma estação da Guarda Costeira onde você pode ver os enormes navios e embarcações deles. Eu não sei o que são, canhões de 50 milímetros ou algo assim e metralhadoras, então eles poderiam facilmente fazer aquele barulho. Ou se estivermos falando de embarcações de pesca, eles poderiam disparar tiros de advertência e coisas assim sem causar nenhum dano. Ninguém vai se machucar. Não precisam explodir os barcos com um míssil Hellfire LFIL, não sei, isso é outra coisa. Quem está fazendo isso? É a Guarda Costeira? Eu não faço ideia. Veja. Isso é bom. Sim. Podemos procurar isso? Bem. Não, esse é um detalhe muito importante, porque um dos principais problemas que eu tenho com os militares nas ruas, como acontece no México, é que uma vez que os militares são autorizados a ir para as ruas nos Estados Unidos, eles vão permanecer lá, e esse detalhe importante é muitas vezes ignorado. Os militares não são sobre prender pessoas e presunção de inocência, os militares são sobre letalidade. É para isso que enviamos os militares quando o sistema jurídico entra em colapso e não há mais negociação, discussão ou debate. É aí que você simplesmente manda alguém para resolver o problema, certo? Então, quando permitimos os militares nas ruas dos Estados Unidos, o que estamos realmente dizendo é que vamos suspender o Estado de Direito. Vamos suspender seu direito ao devido processo legal e simplesmente vamos te matar. Sim, e eu também aconselharia contra isso, porque todos, inclusive os militares, não são militares 24 horas por dia depois que saem do serviço. Vai chegar um momento em que você vai viver em uma sociedade civil governada por leis civis e criminais. Isso não tem nada a ver com o título 10 do Código dos Estados Unidos da América, que é o Código Uniforme de Justiça Militar, que é o que rege todo militar da ativa, não da reserva. E vamos dizer que vamos permitir que os militares façam exatamente o que nas nossas ruas? Assuntos militares nas cidades. Eu não quero viver em Myanmar, cara. E então, quando temos todas essas agências federais dedicadas a fazer cumprir a lei dos Estados Unidos da América, agora precisam pôr a Guarda Nacional e o Exército nas ruas. Além disso, sou totalmente contra. Isso cria um precedente assustador, com certeza. Uma vez que o poder é concedido, não tem como eles simplesmente... Eles não vão devolver esse poder. Eu mesmo tive que pegar um avião hoje com uma identidade real. Ou não hoje, mas alguns dias atrás com uma identidade real. Porque isso é o governo federal aumentando seu controle. E aí, quando você entra em questões de direitos dos estados, muita gente comenta várias coisas na internet e não tem um entendimento profundo do que está falando. Se eles estiverem certos, ouvirei e, se eu estiver errado, admitirei. Mas quando você fala sobre direitos dos estados e a diferença de perspectiva das pessoas no Oregon, que querem que as pessoas possam parar o trânsito, os pedestres atravessam enquanto em Nova York, com 14 milhões de pessoas dizem: pedestre, só cruze com o sinal verde. As realidades no país variam conforme a região, por isso um governo federal impor uma solução única a 5.000 quilômetros de distância não faz sentido.
e permitir que controlem sua vida inteira. Por meio de uma agência militar toda poderosa que não é de aplicação da lei, dizendo que você vai fazer o que mandam, ou nós acreditamos na liberdade. Tenho muito a dizer sobre isso, Mark, mas não quero transformar a situação. Não, eu concordo totalmente com você de novo. Eu até, em Nova York, as pessoas dizem, Nova York é tão perigosa, é terrível. Eu falo, eu acho tranquilo. Eu adoro. Quero dizer, eu ando por aí e penso, é isso. Claro, tem problemas, as coisas precisam ser resolvidas, podem ser melhoradas. Claro, não quero fingir que tudo é perfeito, certo? Mas não é no grau que muitos da minha família na Flórida acham que é. E eles veem as coisas e dizem, é uma zona de guerra e... Estou disposto a isso por esse motivo, que é um dos meus principais problemas. Acabei de conhecer Valhalla VFT, que é outro cara do Yuki 2 e Delay e Ian trabalham juntos com frequência. Não quero me envolver e o cara parece gente boa. Não conheci o JD. Mas eu moro bem ali, do outro lado da rua do Departamento de Segurança Interna. Exatamente ali é onde eu moro. Se alguém estiver me procurando, é lá. Então eu vejo isso e passo por lá todo santo dia. E dizem que é uma zona de guerra. Como é possível que eu e todas as outras pessoas que moram em Portland conseguimos atravessar uma zona de guerra, ilesos, nos nossos carros bonitos? A gente vive e está lá sentado tomando frappe latte ou sei lá o quê, usando fantasias de fraude, e tem elementos de antipo lá, mas o que eles mostram na mídia está tão distante da verdade, ou da totalidade do que realmente acontece, que eu discordo da forma como muitas coisas são retratadas. Agora, você mencionou da última vez que conversamos que estava muito preocupado com a ideia de, os Estados Unidos realmente terem algum tipo de guerra com os cartéis. E que você via isso como, que isso seria um problema enorme. Se entrarmos nisso, não será uma guerra distante para os Estados Unidos. Todos nós sentiremos. Então, aquelas pessoas do cartel de que estávamos falando antes, elas têm chineses envolvidos no crescimento. Então, pense no Pacífico Oriental até o estado do Maine envolvidos nesses cultivos de maconha tão longe assim. Você está falando do outro lado da Europa ou dos Estados Unidos da América. De qualquer forma, você tem pessoas de tão longe operando no Maine em uma língua estrangeira. Mas agora você pega esse mesmo grupo de pessoas e os coloca na fronteira sul com uma língua familiar. Eles têm tantas gerações de pessoas que estiveram envolvidas nas Forças Armadas e em outras coisas. E você acha que ir à guerra contra pessoas que têm essa proximidade com seus entes queridos é uma boa ideia? Eu vou discordar disso. Mas eu fico curioso se você... Porque, de novo, eu acho que a situação dos cartéis no México é grave, certo? É catastrófica para o povo mexicano que vive lá. Então eu fico curioso, hipoteticamente, se você fosse eleito presidente do México, quais seriam algumas das medidas que você tomaria para tentar criar ordem na situação dos cartéis imediatamente? Quero dizer, vamos supor que você tenha um mandato de 4 anos. Eles têm mandato de 6 anos no México, mas se eu tivesse esse tempo lá... Eu devo dar minha opinião sobre a política mexicana? Eu evito a política mexicana porque o México é minha pátria adotiva e como cidadão mexicano adotado, eu nunca me meto na política mexicana sobre o que eu acho que eles estão fazendo certo ou errado. Mas se algum dia eu pudesse, sim... Só hipoteticamente, o que você faria? Eu faria tudo o que pudesse para fortalecer a economia e as relações internacionais com os Estados Unidos, e principalmente com os outros países latino-americanos que também estão em grande necessidade de bens. O México provavelmente tem 4 vezes a população da Espanha. Eles têm uma economia muito maior. É um lugar incrível para viver. Muitos não entendem que o México não é só um país de cartel, isso ocorre em vários lugares. O México é incrível, eu amo esse país. Fui ao México por um motivo e fiquei cerca de 10 anos sem voltar. Né? Então eu faria tudo o que pudesse para aumentar as chances da beca, que são como dinheiro pago aos alunos por terem um bom desempenho na escola e que permite a eles propagar ou perpetuar uma economia mais forte no México. Eu faria tudo o que pudesse para tirar ou remover as burocracias no México, no que diz respeito a abrir empresas, mas também tendo uma forma de fortalecer esses negócios para que eles não possam ser explorados pelo cartel. Eu seria muito rigoroso com isso como crimes, o tráfico de drogas.
Eles operam zonas de tolerância por todo o México, que são lugares onde, se você quiser ir a um bordel ou algo assim, e bordéis e drogas andam juntos. Eu vou fazer vista grossa sobre isso, talvez até legalize para tentar eliminar a margem de lucro disso, mas também usar isso para reforçar estudos e o crescimento econômico dentro do país. Internamente, eles têm a CEDA, acho que esqueci o que era. Tentei entrar nela. É uma agência federal no México que realmente combate especificamente os cartéis. E eu seguiria o caminho de tentar garantir que, se pessoas fossem consideradas corruptas dentro do governo mexicano, elas cumprissem penas de prisão de 50 anos. E curiosamente, sabe, é engraçado. Houve um governador que disse que cumpriria seu mandato de 6 anos e agora ele é senador mexicano. Um ano após o início do mandato, ele afirmou: vamos criar uma lei para combater a corrupção política e punir qualquer político corrupto. 5 anos após o início do mandato, eles cumprem 6 anos. Um jornalista pergunta a esse governador se eles fizeram algo com essa lei. Ah, ainda estamos escrevendo. 1 ano antes dele sair do cargo. Essa lei nunca foi escrita. E agora esse cara está sentado, não mais em nível estadual, mas em nível nacional, federal, como senador. Eles nunca descem. Se eu fosse presidente, tentaria pressionar o Congresso no México, que é organizado como aqui, com a chamada Câmara. Deputados e depois senadores, então é mais ou menos o mesmo, representantes e Senado, e fica travado a ponto de nunca existe uma lei que realmente combata a corrupção política ou em agências militares e de segurança. Então eu faria tudo para impulsionar a economia. Então você fortalece a economia, tipo, digamos que estamos 3 anos depois, a economia está fortalecida, as relações com os Estados Unidos estão ótimas. O México, a corrupção foi resolvida dentro do governo. Como isso impacta os cartéis? O governo que está aqui é cúmplice em permitir que eles atuem. O que você quer dizer com isso? Bem, há tanta corrupção que, se houver algo tão repugnante que a sociedade não vai tolerar, isso não é permitido existir. E o que você quer dizer? Abuso infantil, medo infantil ou algo assim? Isso existe sim, mas é socialmente aceitável? Definitivamente não. E se toda vez que a corrupção fosse descoberta, essa pessoa pegasse 50 anos de prisão, porque isso simplesmente não seria tolerado. E quero dizer que todos nós concordamos mutuamente que prejudicar crianças é algo ruim. É um tabu em praticamente todas as culturas ou sociedades que consigo imaginar. Mas corrupção no governo não é vista do mesmo modo. Existem membros do nosso próprio governo que ainda têm permissão para isso. Aqui vai um bom exemplo. O prefeito Marion Barry, ex-prefeito de Washington, Distrito de Colômbia, foi pego fumando crack e continuou no cargo. Blá, blá, blá. Nada acontece com ele. Isso afeta sua carreira, mas ele não cumpre prisão perpétua, está vivendo sua vida. Só sentado lá, relaxando na mansão dele, Obama sentado lá, relaxando em Martha's Vineyard com a mansão dele e coisas assim, mesmo após descobrirem que ele usava o FBI para espionar candidatos políticos. Independentemente de ser Donald Trump ou outro, a corrupção é permitida e socialmente aceita, porque a cada poucas semanas recebemos outra notícia, independente da história em destaque. Notícia: Anthony Weiner mandando mensagens para adolescentes, ou seja lá o que for. Ele está na prisão? Acho que não. Como presidente, diferente de Nayib Bukele, eu daria às pessoas o direito de defesa no tribunal e não as prenderia como ele fez. Mas eu certamente seria muito rigoroso com corrupção política e coisas desse tipo, mantendo as eleições. Eu não vou ser Deus porque eu acho que um pouco de poder nas mãos de alguém por um curto período de tempo é uma coisa boa. Limite de mandatos. Eu iria defender isso, mas a corrupção política e coisas desse tipo iriam acabar, assim como a corrupção nas forças de segurança e nas forças armadas. Eu iria acabar com isso com todo o peso da lei e, quero dizer, iria agir da mesma forma. Como dizem aqui no Código dos Estados Unidos da América, título 18. Acho que é lá que está a punição para a traição neste país. E se você analisar a corrupção e enxergar a corrupção pelo que ela realmente é trair o seu país. Se isso não é traição, eu não sei o que é. Eles falam sobre insurreição, falam sobre traição, mas nunca falam sobre isso. Sendo cometida pelos políticos que têm a responsabilidade de proteger essa instituição. Por que isso nunca é citado?
Com a corrupção resolvida, os cartéis perdem influência no governo. Eles não conseguem agir, não têm poder logístico, não têm poder nenhum sobre isso. Isso diminui todo o poder deles de corromper essas entidades às quais eles precisam ter acesso para existir. Eles ainda podem ameaçar com violência? Sim, podem usar ameaças de violência, mas até onde isso vai? Eles compram poder com armas e sua capacidade de obtê-las. Sim, eles conseguem armas dos Estados Unidos, elas passam pelas mãos da patrulha de fronteira em Odeona, ou eles têm armas que podem até conseguir internamente do exército. Mas se eles não têm dinheiro para comprar isso, pense bem, tipo, se você e eu quiséssemos começar um cartel, quão bem-sucedidos seríamos? Sem capital, quero dizer, capital substancial. Se legalizar e taxar as drogas, isso ampliará o governo, já que eles não poderão mais agir assim. E se você tornar uma conclusão óbvia que você vai passar o resto da sua vida na prisão, mesmo que seja milionário, isso acabou chegando ao Congresso. Ajudar pessoas é mais eficaz do que explodir barcos na costa da Venezuela. Você falou sobre armas nas mãos do cartel. O que quis dizer? ATF. Ok, aqui está um exemplo perfeito. E eu não quero parecer que sou um libertário de tendência conservadora criticando o Obama. Quando se descobriu que a ATF atuava no país, já falávamos sobre patrulha de fronteira e guarda costeira, então incluímos a ATF também. Eles não querem que você ou eu tenhamos certas armas, a menos que paguemos uma taxa para ter uma arma totalmente automática, o que é possível fazer. Muitos dizem, não se deve ter metralhadoras, mas é possível sim. No Texas, com autorização fiscal, você pode comprar uma. Sempre se ouvem nos estandes de tiro. Mas essa mesma agência que não quer que você ou outras pessoas tenham certas armas ou silenciadores, a menos que paguem uma taxa, vai colocar armas diretamente nas mãos do cartel. E quando isso é descoberto em nível federal? Eric Holder, que estava no comando do Departamento de Justiça na época. O procurador-geral pode reivindicar privilégio executivo com o aval de Obama e não ser processado por seus crimes de armar membros de cartéis e até mesmo, talvez, potencialmente provocar uma guerra internacional. Quero dizer, não sei onde o secretário de Estado se encaixaria em tudo isso. Quem administra as relações exteriores? Mas ele está enviando armas diretamente para as mãos dos cartéis. Agora vamos falar sobre a aplicação da lei no país. Esse cara pode escapar do tribunal ou prisão por privilégio executivo. O que significa isso? Uau, nunca ouvi isso antes. Vale sem Cristos. Você pode pesquisar sobre o privilégio executivo de Eric Holder, ATF, por favor. Vou dizer supostamente para evitar problemas. Mas como as armas passam? Ele só entrega as armas? Eu não sei exatamente como elas passaram, mas elas passaram. Isso de fato ocorreu com a Operação Rápido e Furioso, privilégio executivo e uma carta a Obama solicitando privilégio executivo sobre seus documentos. Então eles ficam fora da prisão e continuam. Sabe, eu tenho curiosidade de saber o que Eric Holder está fazendo hoje em dia. Provavelmente ele tem um escritório de advocacia de sucesso em algum lugar e está numa situação bem interessante. E isso não deveria ser assim, e eu concordo com lei e ordem. Mark, quero dizer, eu sou totalmente fã disso. Os 10 Mandamentos são um dos grandes exemplos. Não é a primeira vez. Você tem o Código de Hammurabi, o Código de Ur-Nammu, esses documentos sumérios. Mas o texto bíblico é como uma das bases do nosso sistema. Vamos descer aqui. Só quero ver o número. Estou com você. Já ouvi falar de Velozes e Furiosos, mas nunca vi exatamente o que essa operação fez. Deram a ele privilégio executivo para evitar que fosse preso. Interessante. Nosso objetivo não era considerar o procurador-geral em desacato, mas sim obter informações. Interessante. Você pode mostrar a Operação Rápido e Furioso? Porque eu quero saber mais sobre o que exatamente aconteceu e como isso realmente funciona. Porque acho que estou curioso sobre o quê? O que ganhamos com isso, se estamos armando esses caras? Eu sei o que não ganhamos com isso. Quando não responsabilizamos a principal pessoa que comanda todo o sistema de justiça dos Estados Unidos por violar a lei. Certo? Mas eu acho que, sabe, eu gostaria de saber qual é o lance, ok? Então essa é uma tática usada pelo Arizona. Operações secretas ocorreram em Tucson e Phoenix, onde vendedores de armas licenciados venderam para compradores ilegais. Apesar de tentarem rastrear as armas para prender líderes dos cartéis, nenhum chefe importante foi capturado. 0. Você coloca essas armas em circulação e lutei diretamente contra elas até outubro de 2011.
Lembre-se, estive em serviço no México de 1º de maio de 2012 até o fim de 2016. Então, o meu próprio governo, o cara responsável por cuidar de mim e de todos os outros civis neste país, está armando o cartel. Armas rastreadas pelo ATF foram achadas em cenas de crime nos dois lados da fronteira México, Estados Unidos da América, inclusive onde o agente Brian Terry foi morto em 2010. Nossa, É algo sério, Mark. chamam isso de gun walking. Interessante. Foram achadas em cenas de crime envolvendo ao menos 150 civis mexicanos mutilados ou mortos. Uau, nunca tinha pensado nisso. É loucura darem as armas só esperando rastreá-las. Se tivesse dado certo, a gente diria: ah, Isso é fantástico. isso é incrível, pegamos os caras maus. Se funcionou, quantas pessoas morreram com essas armas e qual o preço? Quero dizer, então, quando estamos determinando valor ou mérito, você tem que perceber que o valor é avaliado dos dois lados da fronteira também. Sim, claro, no final das contas é uma questão ética. Mas se você me desse uma barganha, tipo, ei, vamos pegar os 100 maiores chefes do cartel que estão comandando tudo e 10 pessoas vão morrer, aí você tem que pensar, Eu faria isso. provavelmente eu faria isso, mas morrer em 10 pessoas é horrível. Você pega os 100 maiores caras e pensa que está tudo bem, mas em 2011 não pegaram nenhum deles. Claro, faria sem hesitar, principalmente se essas 10 pessoas fossem militares uniformizados que já tinham feito um acordo. Seria tipo, ei, arrisco minha vida por essa causa. Ok, 10 pessoas. Estou com você, mas discordo de algumas coisas. Ou não estou dizendo que você discordaria disso, mas não consigo pensar em uma única situação em que alguém, em qualquer lugar, não seja responsabilizado por suas ações, a não ser talvez alguém com deficiência mental. Não ser responsabilizado por suas ações ser algo bom, eu acho que as pessoas devem ser responsabilizadas por suas ações. E quando você tem o líder do Departamento de Justiça dos Estados Unidos invocando o privilégio executivo em nome de Obama, agora você tem o chefe do Poder Executivo do governo dizendo sim. Está tudo bem você quebrar a lei dessa forma e nem mesmo revelar ao público dos Estados Unidos a justificativa para ter quebrado a lei desse jeito e manter isso em segredo, e então o resultado de toda a sua operação não gera nenhuma prisão, e você não precisa justificar isso ou comprovar isso para o público americano de forma alguma. Eu sou completamente contra isso. Não é tão diferente do caso Irã-Contras, certo? Eu assisti aquilo. Também, pois sou velho o bastante para lembrar disso. E você tem 5.000 cafeteiras e assentos de privada, e eles estão arranjando todo esse dinheiro e gastando tudo com Oliver North. Eles estão quebrando completamente a lei. E então, anos depois, não só isso não dá frutos, como ainda dá frutos ruins. Por que voltamos a lutar contra as mesmas armas e pessoas que desarmamos, repetindo isso agora com o Talibã? Com 7 bilhões era 17, não, são 7 bilhões em armas que deixamos no Afeganistão. Mas eles estão preocupados com o que estamos carregando aqui em casa. Aqui em Nova York agora. Se tivéssemos uma 9mm e a polícia visse, seríamos presos na hora. Mas isso está acontecendo. Quero dizer, é bastante notável. Tipo, os Estados Unidos da América se retiraram do Afeganistão. Em 2021, 300 mil armas destinadas às forças afegãs caíram dentro dos 71 bilhões. Esse não é meu número, Mark, é deles, é um número da inteligência artificial. E eu sabia disso. Então, não sei se passo uma boa impressão, não sei como estou aprendendo como passo a impressão. Quanto mais eu faço vídeos, porque quando você faz um vídeo, você aprende como passa a impressão. Passei muito tempo lendo e coisas assim, e isso é tudo verdade, e eu quero saber quanto tempo falta até estarmos em outra guerra daqui a 20 anos, seu filho lutando pelo que não resolvemos hoje, enquanto nos preocupamos em explodir barcos de pesca na Venezuela. Eu digo que não. E nós estamos em guerra com os terroristas, eu odeio esse termo, mas estamos em guerra na chamada guerra global ao terror há 20 anos, certo? 20 anos. E onde estamos com isso armando o Talibã, aparentemente? Bem, você já ouviu isso, eu esqueci quem disse. Mas toda vez que você luta por uma causa, você nunca vai vencer, sabe? Como a guerra ao terror e às drogas são fantasmas que perseguimos, mas nunca conseguimos dar um rosto. Que bom que você diz que isso fecha o ciclo, porque quando você não consegue apontar exatamente para a pessoa e exatamente quem, o que, onde, quando e por quê,
Você vai para a guerra com alguém sendo que já está lutando uma batalha perdida, e eles não querem fazer isso só globalmente na guerra global ao terror, mas também querem fazer isso domesticamente com as pessoas, quando podem simplesmente alegar isso. Certos pais, o Federal Bureau of Investigation está mirando em crianças escolares porque eles tiveram um problema com o que está sendo ensinado na escola, queriam se envolver na educação dos filhos durante todo o percurso escolar. E o Federal Bureau of Investigation estava mirando nesses pais ou rotulando-os como potenciais terroristas. Então, quando você está falando sobre todas essas coisas diferentes, você precisa ser capaz de apontar um crime direto. O que eles fizeram, acusações públicas na guerra global ao terror, como apenas a definição disso permanecendo ambígua. Agora estão fazendo isso com crimes nos Estados Unidos e criando outro. Situação em que algo não está bem definido com crimes ou potenciais crimes. Isso começou com Padilha em 2012. Você sabe quem é? Padilha era um americano que morava em Chicago em 2012 e é uma das primeiras acusações de terrorismo. Padilha, Guantánamo, 2012. E então ele era uma pessoa que o governo dos Estados Unidos, Josh Padilha, isso mesmo, eles prenderam esse cara, ele era cidadão americano, não era imigrante, mesmo tendo um sobrenome latino. E ele era meio um cara desprezível, sem dúvida. Mas o problema é que colocaram ele em Guantánamo sem nenhuma acusação por acho que 4 anos antes de acusá-lo, sem nenhuma representação legal, em uma prisão militar. Esse é o governo responsável por cuidar de todos, tratando cidadãos americanos assim, sem acusação nem devido processo legal. E mesmo que o cara seja um canalha, ele ainda merece seu dia no tribunal e a sentença que está prevista. Tipo, toda vez que você publica uma lei no México, ela vai para algo chamado Diário Oficial, que é um meio para mostrar ou transmitir ao público qual é o crime, qual é a jurisdição. Provavelmente você tem uns 5 aspectos diferentes de um crime. Quem cometeu, quando cometeu e qual vai ser a punição. Esses são os elementos que compõem um crime. Eu fico confuso porque aprendi isso em espanhol. Mas quando isso falta, você também não define qual será a punição final desse cara, se serão 7 anos de prisão ou outra. Então eles o colocam na prisão por vários anos, não dão acesso a um advogado, não lhe dão o direito de se defender em tribunal e o mantêm em um limbo jurídico para sempre. Além disso, ameaçaram todos os americanos nos Estados Unidos com o mesmo, porque agora tudo o que eles precisam fazer é dizer que Mark ou Dave ou qualquer um é um terrorista. Eles não precisam provar, pois a pessoa já está presa e fora do tribunal. É isso que estamos trazendo para os dias de hoje e eu sou completamente contra isso. Eu gosto que as pessoas sejam responsabilizadas por suas ações, que tenham a chance de se defender no tribunal e não de massacrar o barco dos traficantes venezuelanos. Mas quero dizer, as pessoas precisam ter seu dia no tribunal e provar seu caso. Se um dia eu for para Guantánamo, você será a minha terceira ligação. Estou trabalhando para me tornar advogado neste país. M-A-R-K-O. Com certeza. Bem, quero dizer, eu te disse que não fui muito bem na escola este ano porque estive ocupado e preciso me dedicar mais a isso. Mas eu definitivamente quero me tornar advogado e incentivo outras pessoas a irem atrás e se esforçarem. Eu fico cansado, não quero ir para a escola. Não sou o mais inteligente, mas é preciso seguir aprendendo e ajudando os outros. Você faz isso diariamente com seu podcast, sem perceber o impacto. Eu agradeço por você dizer isso, cara, mas sinto que você poderia me tirar de Guantánamo, seja pelo caminho legal ou me resgatando. Reconheço você nisso. Vocês são bem casca-grossa. Não, você poderia atravessar uma parede. Cara, eu realmente acho isso. Andy Dufresne, você poderia me tirar daqui. Andy Dufresne cara. Eu acredito que se alguém quiser... algo mais forte que um martelinho de escultura em 20 anos... Eu acho que você vai invadir o quarto com umas armas grandes. Cara, você vai me pegar. Vou ligar pro advogado pra minha mãe e te chamar de Dave, Frank. Direi, Dave, consegui um pouco. Ei, cara, para de jogar pedra no meu pôster. Cara... Quem é aquela Raquel? Era gata e tranquila, hein? É melhor minha esposa não ouvir isso. Na maioria das vezes é isso. Mas se acontecer, vou precisar que você me levante. Isso mesmo. Olha só pra Rita Hayworth. É, que lenda. Poxa vida. Salve pra ela do Brooklyn, olha isso. É isso aí, cara. Uma nova-iorquina de verdade. Sabe de uma coisa? Acho que Nova York tem uma quantidade desproporcional de atores que realmente vieram daqui. Se você olhar, você já reparou nos atores e atrizes?
Veja quais são as religiões deles, veja de onde vieram, seu histórico, sua criação. Tem uma quantidade enorme deles que saem daqui mesmo de Nova York. Cara, Com certeza, com certeza. Quero dizer, espero que em breve seja você também. Sabe o que quero dizer? Espero que sim. Você vai ser um residente de Nova York? Vai ter filhos aqui? já morei em Nova York 2 vezes. Sim, eu sei que você está prestes a fazer disso a terceira vez. Minha esposa não curte o jeito que os nova-iorquinos dirigem. Eu adoro, cara, porque eu desço pela FDR e fico tipo, que beleza. A gente vai pra lugares onde eu costumava trabalhar lá em Peekskill, mexendo com coisas de F-16 e eu curto isso, mas ela entra e fica horrível. Quem dirige, você ou sua esposa? Eu? Sempre. Sempre eu? Sua esposa manda você dirigir assim? Você é um motorista conservador ou não? A gente vai com tudo? Sou bem tranquilo, só acelero e a gente chega 40 segundos antes, sabe? Entendo isso também. Então eu só olho e penso que não vou ganhar nada aqui. Quando eu morava aqui, ainda não havia câmeras de velocidade no trânsito. Então, FDR você fazia tipo 110 ou 130 por hora naquela estrada. O quê? 4 horas da manhã? Com certeza, cara. Parava no Duncan e depois ia pra Peace Guild, você chegava lá em uns 50 minutos. Você dirige igual no México, só acelera. Ei, eu tenho lugares pra ir, gata. Obrigado por estar aqui, Dave. Você é sempre bem-vindo na barraca, irmão. Eu adoro vir aqui, cara. Ansioso para ter você como vizinho em breve. Espero que você veja caso não tenha visto. Já vi esse cara e não recomendo muitos comediantes, mas esse é imperdível ao vivo. Ele é incrível, irmão. Obrigado, eu agradeço e faremos isso em breve. Eu adoraria. Mal posso esperar. Você tem convite aberto pra minha casa. Te vejo então. Obrigado, irmão.